Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia D'Amico, sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto liderança e as atividades assistidas com os cavalos. Sim, um programa que vai abrir a mente de você líder, de você que está iniciando na liderança. Como está a sua comunicação não verbal? Como que você vê o cavalo auxiliando nas suas atividades como líder? É muito diferente, não é mesmo? Muito. Concordo com vocês. Porém, existe uma ciência por trás de tudo isso. Existe um lado, efetivamente, que ajuda o líder a ser e fazer a extensão do seu conhecimento e dos seus ensinamentos para os seus liderados. Olha que interessante. E você quer enxergar um pouquinho mais sobre isso? Então vamos se aprofundar aqui um pouquinho mais sobre este assunto. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o cavalo, né, e a liderança como uma extensão do conhecimento e do saber. E como é isso, Silvia? Na realidade, os cavalos, eles, apesar de não se comunicarem verbalmente, eles têm uma sabedoria muito extensa em relação ao ser humano. O cavalo e a sua extensão, né, do seu corpo com o corpo do cavaleiro ou da cavaleira, quando montados, eles reagem ao conhecimento passado por este cavaleiro. Quando eu estou montada em um cavalo, a minha coordenação, ela passa a ser extensão do corpo deste animal. Como, Silvia, é feito isso? Quando você está montado, do seu quadril para cima, você está providenciando ações e conhecimentos para que o cavalo possa ser comandado e possa fazer efetivamente o necessário para cumprir exatamente a meta e que você está sugerindo a ele. Do seu quadril para baixo, o cavalo, ele recebe comandos das suas pernas, ele recebe comandos dos seus braços também, e ele acaba entendendo as formas de comunicação entre o homem e ele, para que ele produza efetivamente esses resultados esperados. E aí você passa a enxergar a sua equipe desta forma. Vamos fazer uma comparação. Quando eu estendo o meu conhecimento, o meu saber para esta minha equipe, o que eu desejo que esta equipe faça? Eu desejo que esta equipe, ela produza os resultados que eu estou passando a eles. Todo esse conhecimento. E quando a gente lidera o cavalo, né, essa liderança, ela acontece de uma forma emocional. O cavalo, ele tem uma conexão homem-cavalo muito grande e é não verbal. Quando você não verbaliza alguma coisa para um cavalo, mas que através de ações, através do comando do seu corpo em cima do cavalo ou ao lado do cavalo, ele vai entender essas ações e ele vai reagir a elas
produzindo efetivamente o que você chama de resultados. Quando isso ocorre, você acaba tendo um retorno deste animal. Quando você fala em equipe, você produz o teu conhecimento, você reproduz o teu saber para essa equipe e você verbalmente vai estender essa comunicação para que esses liderados eles executem as tarefas que você está comandando. O cavalo ele não é só um meio de transporte, né? Ele é um parceiro. Ele também não é só um parceiro de esporte, mas ele é um parceiro de metas. É um parceiro de fazer o que você está comandando a ele. E se ele torna-se parte, né, ele se torna extensão do seu corpo, como a gente costuma dizer, quando está montado neste cavalo, ele produz o efeito de concluir efetivamente a tarefa que está sendo proposta a ele. Quando você leva isso para a equipe, você passa o seu conhecimento, o seu saber, a sua experiência para essa equipe e como isso efetivamente acontece. Cada qual tem a sua sabedoria, cada qual entende a produção de um resultado de formas diferentes. Muitas vezes as pessoas elas não dão ênfase para uma parte muito importante do cérebro, né, humano, que seria a parte cognitiva, ou seja, é a parte onde o funcionário, né, daquela sua equipe, ele vai produzir as tarefas que você está comandando. Muitas vezes ocorre desse funcionário ele não conseguir executar essas tarefas. E por que ele não consegue executar? Muitas vezes a gente também olha para esse funcionário com o olhar de falar, poxa vida, eu errei na minha seleção de profissional. Ele me fez entender que ele é um profissional que entende efetivamente do que ele está trabalhando, mas ele não consegue produzir o resultado. Eu tive já funcionários que muitas vezes trabalhavam na minha equipe e que muitas vezes ele errava continuamente em determinadas tarefas. E como isso acontecia? Simplesmente porque a sua parte cognitiva não estava sendo treinada. A sua parte cognitiva não foi desenvolvida a contento na época de desenvolvimento. Então, como tudo isso acontece no jogo da equipe? Quando eu tenho uma equipe que produz efetivamente o resultado, são pessoas qualificadas tecnicamente, mas são pessoas que muitas vezes elas estão ali tentando se encaixar, né, nessa equipe, né, nesse resultado, mas não conseguem atingir a parte dela como meta. E é onde as equipes não conseguem fechar suas metas, porque não tem efetivamente o profissional que está sendo mapeado pelo líder de forma que ele possa ser desenvolvido no momento efetivamente desse resultado. Muitas vezes fazemos a seleção dessas pessoas sem olhar, digamos, para este lado cognitivo. Poxa, Silvia, eu quero um profissional que chegue pronto para mim, com experiência. Ele tinha lá na carteira dele que ele tinha experiência na área.
Ele me provou isso através de testes, ele me provou que ele tem toda uma capacidade comportamental para estar nessa equipe e produzir o resultado que eu desejo. Mas muitas vezes, esse profissional que você está buscando, ele não está envolvido efetivamente nestas questões. Ele está produzindo, mas muitas vezes os erros acontecem, as falhas acontecem, e esse profissional, ele é visto, poxa, eu trouxe esse profissional, na hora da entrevista ele me disse tantas coisas que me fizeram fechar essa seleção com ele, porém ele não está se apresentando da forma que ele se apresentou no seu currículo. Mas acontece que esta parte cognitiva influencia muito nas atividades humanas. E quando a gente fala, vou trabalhar com o cavalo ele mostra muito mais essas ações, ele expõe muito mais essas ações desses profissionais do que efetivamente quando você já traz esse profissional para trabalhar diretamente com você, através da leitura do currículo dele. E é muito interessante porque as pessoas elas não fecham, não bate efetivamente a capacidade que se apresenta no momento da leitura desse profissional pessoalmente com a leitura que você faz do currículo dele. E é muito estranho você trazer esse profissional para dentro da sua empresa, para dentro da sua equipe e fazer com que esse funcionário dê o resultado esperado, mas como um todo, como uma equipe e sozinho também. Porque este conhecimento que ele traz muitas vezes fica truncado diante dos demais que também podem causar alguma incompatibilidade com a equipe, você começa a perder mão. Por isso que às vezes, poxa, minha equipe não dá resultados, poxa, minha equipe deixou a desejar, poxa, eu tenho 2, 3 lá naquela minha equipe que não sabe, não vai. E muitas vezes o que está acontecendo é que você não fez a leitura correta deste profissional. E isso é muito importante. Na hora de uma seleção, na hora de você fechar o seu parecer, de fechar com essa equipe, dizer, estou trazendo alguém para dentro da equipe que dê resultados como um todo. Se eu tenho 2 pessoas, se eu tenho 5 pessoas, essas 2 pessoas ou 5 pessoas, elas têm que produzir esse resultado. Mas onde está o caminho para isso? Está no líder. E o líder, ele tem que entender a passagem deste seu conhecimento, a passagem dessa sua capacidade de desenvolver pessoas, a capacidade de olhar para os seus liderados e dizer, eu tenho profissionais efetivamente que eu possa conquistar as metas que a empresa me deu como meta, né? Como líder eu tenho uma meta e os meus profissionais que estão na minha equipe vão absorver essa meta e nós vamos disparar isso, dividir isso para a conquista dos resultados. E quando a gente interage, né, com essas atividades assistidas pelo cavalo, o cavalo ele demonstra muito isso, né, para o profissional. Ele faz com que essa importância de comunicação com clareza, essa importância de você ser natural e passar efetivamente com poucos gestos, com poucas palavras ou nenhuma palavra no caso desse animal, que você junto com ele você possa alcançar os objetivos desejados. E como que você consegue isso? Passando com firmeza, passando com clareza, dividindo, né, essa parte de objetivos, de emoção, tanto com o cavalo quanto com a equipe. No primeiro momento, a primeira coisa que você
divide com o cavalo e para que ele possa ser conduzido por você é a confiança. Quando o cavalo tem confiança em você, esse cavalo ele vai apresentar resultados. E quando eu substituo o cavalo pelo profissional, é a mesma coisa. Quando eu levo a minha confiança até essa equipe, quando eu levo essa autoestima para essa equipe, quando eu observo o que cada um tem de melhor e trago para fora e coloco para que esse objetivo em comum da equipe de alcançar esse resultado seja produzido, eu tenho naquele momento um ato de coragem de todos eles, de abraçar a meta, de abraçar o resultado. E isso é importante e isso tem que aparecer no momento do fechamento dos resultados. Então, quando se lidera uma equipe, a gente não pode olhar só para o profissional que já está nessa equipe, porque também muitas vezes ou você entra na equipe e a equipe já existe, ou você monta a sua equipe, ou você deixa na mão de terceiros para poder selecionar esse candidato. E aí você, quando traz esse candidato para dentro da sua equipe e fecha com ele, você tem que ter um olhar minucioso de autoconhecimento, de autopercepção de tudo à sua volta, não só deste profissional, mas dos demais, né? Qual é a falha de cada profissional ali? Qual é o objetivo maior de cada profissional? O propósito deles bate com o meu, né? Ou de que forma que cada um trabalha para que aquele resultado seja fechado? Eu não preciso limitar as pessoas a fazerem da forma que eu desejo que elas façam, mas eu tenho que limitar o resultado efetivo que elas têm que chegar e alcançar. Porém, para fazer isso, cada um vai ter a sua personalidade, vai imprimir a sua personalidade dentro desse resultado. Quando eu levo isso para a liderança assistida com cavalos, idem. O cavalo, ele tem a personalidade dele e eu tenho a minha personalidade. No momento em que as duas se cruzam, haverá uma forma de se moldar esses dois conhecimentos e ser uma extensão de conhecimento para avançar. Mas Silvia, você está falando como se o cavalo fosse uma pessoa, e é no momento em que eu estiver com ele, conduzindo através das nossas confianças e apresentando resultados um para o outro. Eu não posso exigir que o cavalo seja o que eu quero que ele seja, mas eu posso conquistá-lo através da minha confiança para que ele reproduza efetivamente esse resultado comigo. Ele não vai reproduzir sozinho. Eu vou ter que comandar a reprodução desse resultado. Sou eu que vou ter que coordená-lo. E como que eu faço isso? Fazendo com que ele entenda o que eu preciso dele. Fazer com que ele entenda quais são os motivos de nós estarmos ali fazendo aquele exercício. O conhecimento, o meu conhecimento com o conhecimento que o cavalo tem de reproduzir tarefas, tem que ser abordado e integrado um ao outro. Eu preciso fazer parte do cavalo e o cavalo precisa fazer parte comigo. Se eu levo isso para uma equitação, por exemplo, nós temos muitas vezes profissionais, né, do esporte, por exemplo. Vamos mencionar aqui essa questão. Os profissionais do esporte, eles trazem consigo um trabalho de chão junto ao cavalo antes de montá-lo muito interessante. Por quê?
Porque o cavalo, ele precisa ter a confiança, perder o medo, entender que aquele profissional que está do lado dele, aquela pessoa que está ao lado dele, ela não está ali para machucá-lo, ela não está ali para intimidá-lo ou causar medo. Ela está ali para dividir um processo. E este processo é trabalhado para que se chegue a um resultado. E ao mesmo tempo que eu exijo isso do cavalo, muitas vezes em termos de tarefas, eu exijo que, além do resultado que ele me proporcione, eu passe as minhas ideias para ele, eu saiba passar isso de uma forma não verbal. Porque o cavalo, obviamente, eles tomam uma forma de condução do processo em que você está fazendo com ele, né, de ações, de reações. Eles reagem às nossas ações, a nossa equipe idem. O cavalo, eles têm uma percepção da sua comunicação não verbal e sim corporal, a nossa equipe também. Muitas vezes a gente não fala assim, puxa, meu chefe fez uma cara feia, né? Acho que não gostou muito do que eu fiz, não gostou muito do que eu falei. Então, a minha ação causa uma reação no outro. E quando a gente fala de liderança, a gente fala muito sobre isso, a gente fala sobre essa montagem, esse mosaico de ações, reações, instruções. Então, você vai montando, né, uma vivência do dia a dia para que esses seus resultados eles apareçam no final do mês, né, ou no final do ano, ou cada trimestre, né? Cada empresa ela tem uma forma de pensar, cada líder tem uma forma de pensar, e isso é muito interessante. Isso é o que vale. Então, assim como o manejo, né, que a gente chama, que são liderar o cavalo após você fazer todo um preparo deste cavalo. E quando você fala no preparo é o que? Você faz uma escovação, você faz uma limpeza nos cascos, você pode até dar um banho no cavalo, né? Porque é um momento de conexão com esse cavalo, é um momento em que você parte do princípio que você tem que atrair a confiança. Eu estou aqui, eu estou fazendo esse manejo. Me permita que eu faça isso em você, me permita que eu entre nesse seu íntimo, digamos assim, me permita que eu faça contato com você próximo para que você entenda o que eu estou buscando como resultados. E essa é uma parte mais interessante de todo o processo, porque é o momento em que você toma permissão não, mas você pede a permissão e você tem a permissão desse cavalo para poder realmente produzir esse resultado através dele. Porque a liderança, a verdadeira liderança é isso. Você reproduz o teu resultado que você precisa dar para a empresa através da sua equipe, através, no caso do cavalo. Então, o cavalo, ele é um momento onde esta conexão é importante e te mostra o quanto você está sendo verdadeiro ou não, porque ele mostra isso para você. E ele te posiciona efetivamente no momento em que você não está sendo legal com ele, ou então no momento em que você está entrando num território onde você não deve tocá-lo. E aí, esse é o momento onde você começa a colocar regras entre vocês. Isso é muito interessante. E isso é um universo que as pessoas precisam entender entre liderados e líderes. Existe um universo de pessoas, de ações, de emoções e de reações que compõem esse resultado, que compõem esse trabalho diariamente. E isso é o mais gratificante que tem. Quando você chega no final de um mês e você olha para a sua equipe e fala, conseguimos. E isso não tem preço. Eu acho que é o momento mais
que mais une uma equipe. E quando não se tem o resultado, essa percepção ela tem que ser passada. É o momento de você reunir a equipe e dizer onde falhamos, não onde vocês falharam, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Não, é onde nós falhamos, onde nós podemos melhorar, onde nós estamos errando juntos. Então vamos tentar fazer o correto, vamos trabalhar esse conhecimento, vamos nos aproximar mais para trazer esse resultado. E quando isso acontece, é o melhor resultado do mundo, porque você utilizou de uma equipe coesa, uma equipe que está querendo fazer efetivamente todo esse trabalho. Então você não pode perder esse laço, você não pode perder mão, como dizer um termo bem assim, normal, natural, Você não pode perder mão dessa equipe, você tem que ter todo esse trabalho em cima dessa equipe. As coisas não podem acontecer por obrigação, mas pelo prazer de estar produzindo. Então, essa confiança, o compartilhar, o transformar cada um dentro da sua equipe faz parte do seu trabalho. E isso não tem preço. Não tem preço para eles e não tem preço para você. Aliás, não tem preço no conjunto, no todo, como empresa, certo? E eu acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente fala sobre todas essas interações dentro da equipe. E sempre ter o olhar, quem está trabalhando comigo? Essa pessoa, ela está entendendo toda essa extensão de poder que eu estou dando a ela para me trazer esse resultado? Ela está entendendo, ela está comigo, Ela está participativa? Então essas deficiências pequenas cognitivas e intelectuais, muitas vezes que acontecem em equipes, elas devem ser vistas avançando através de todo um trabalho feito como um todo. A gente fica por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do tema e que vocês continuem nos curtindo. Sigam as redes sociais da TV Humana. Estaremos aqui semanalmente, passando todo um potencial de conhecimento. Nós temos muitos profissionais dentro da TV Humana que nos trazem muito conhecimento bom, puro e que agrega. Então, siga-nos nas redes sociais. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.